Depois de evitar tanto, o dia do meu casamento chegou. Quando faltavam 10 minutos para a cerimônia, decidi fazer uma última tentativa e gravei um TikTok para o meu ex que dizia: Antônio, é a sua última chance de me recuperar. Você tem 10 minutos. O amor de verdade não se entrega de bandeja, ele precisa ser testado no fogo para provar que é resistente. Eu sempre soube que o Sebastião, meu noivo, era um homem estável e de boa família, mas estabilidade às vezes beira o tédio absoluto. Passamos meses organizando um casamento grandioso porque eu mereço nada menos que uma celebração cinematográfica. No entanto, à medida que a data se aproximava, uma angústia estranha começou a tomar conta dos meus pensamentos mais profundos. Eu não conseguia aceitar a ideia de me amarrar a alguém sem ter a certeza absoluta de que eu era a mulher mais cobiçada e insubstituível do mundo. Foi por isso que a sombra do Antônio, meu ex-namorado dramático, voltou a assombrar a minha mente naquela semana antes do grande evento. Nosso relacionamento no passado tinha sido uma montanha-russa cheia de gritos, reconciliações passionais e juras de amor eterno no meio da madrugada. O Sebastião era o oposto calmo, mas aquela calmaria me fazia questionar se ele realmente moveria montanhas por mim se o mundo estivesse desabando. Para mim, uma mulher de alto valor precisa ter a certeza de que seu parceiro atual venceu uma concorrência feroz e real. Eu precisava de um grande gesto, de uma última prova de fogo que validasse o meu poder antes de dar o passo definitivo. No dia do casamento, a suíte nupcial do hotel de luxo parecia um cenário perfeito, mas o clima estava completamente sufocante para mim. Eu já estava vestida de noiva, com o véu perfeitamente posicionado e as joias brilhando sob a luz do lustre de cristal. Minhas amigas conversavam alto e bebiam champanhe, mas eu mal conseguia ouvir o que elas diziam por causa do barulho dos meus próprios pensamentos. Faltavam exatamente 10 minutos para eu caminhar até o altar e assinar o meu destino com o Sebastião. Foi nesse momento de pura tensão que percebi que não podia avançar sem aplicar o teste definitivo. Peguei o meu celular escondida no canto do quarto e comecei a atualizar as redes sociais de forma completamente frenética. Meus dedos estavam tão trêmulos e ansiosos que acabei deixando uma mancha nítida de batom vermelho bem no visor de tanto tocar na tela. Eu precisava saber se o Antônio estava assistindo aos meus passos ou se ele aceitaria me perder para sempre sem lutar. Uma mulher inteligente não entra em um casamento às cegas sem fechar todas as portas do passado com chave de ouro. Aquilo não era uma traição, era apenas um teste psicológico necessário para garantir a minha paz de espírito. Com o coração batendo na boca, abri o aplicativo de vídeos e gravei um TikTok rápido, direto e cheio de magnetismo voltado exclusivamente para ele. Olhei bem para a câmera, usei o meu melhor ângulo de noiva fatal e soltei o ultimato que qualquer homem apaixonado responderia correndo. O vídeo dizia claramente que aquela era a última chance de o Antônio me recuperar e que ele tinha exatamente 10 minutos para fazer algo. Era a armadilha perfeita para medir a intensidade do arrependimento dele antes que fosse tarde demais. Publiquei o conteúdo com a convicção de que estava apenas conduzindo uma dinâmica amorosa de alto nível. Fiquei ali parada perto da janela, vigiando obstinadamente o contador de visualizações subir a cada segundo que passava no relógio. O silêncio do Antônio era uma injustiça tremenda contra tudo que vivemos, e eu comecei a me irritar com a falta de atitude dele. Minhas mãos suavam dentro das luvas rendadas enquanto os minutos cruciais escorriam sem nenhuma mensagem romântica no meu visor. Eu merecia um resgate dramático ou pelo menos uma ligação desesperada de um homem que sabe o que perdeu. O universo parecia conspirar contra mim, transformando o meu teste genial em uma espera angustiosa e solitária. Faltando pouquíssimo tempo para a marcha nupcial começar a ecoar pelo salão principal, a porta da suíte se abriu abruptamente de forma inesperada. Para minha surpresa, quem entrou no quarto não foi o cerimonialista, mas o próprio Sebastião segurando firmemente o seu aparelho celular. O semblante dele estava completamente rígido e congelado, sem o brilho que um noivo apaixonado deveria exibir minutos antes do casamento. Eu percebi imediatamente que a atmosfera festiva do ambiente tinha evaporado em um piscar de olhos. O destino adora pregar peças e estragar momentos que deveriam ser puramente dedicados à minha exaltação pessoal. Logo atrás dele, a Mariana, minha madrinha de casamento e suposta amiga, exibia uma expressão de riso contido que me deu um nó no estômago. Descobri que tinha sido ela quem mostrou o meu vídeo confidencial para o Sebastião, achando tolamente que se tratava de uma brincadeira engraçada de bastidores. É impressionante como as pessoas ao meu redor carecem totalmente de maturidade para entender uma estratégia de validação emocional. Ela expôs um assunto íntimo de forma vulgar, transformando um teste científico de amor em um espetáculo de fofoca barata.
O Sebastião olhava para a tela do telefone dele e depois para o meu vestido com uma distância assustadora. O meu noivo não gritou, não quebrou nenhum objeto da suíte e nem sequer ameaçou cancelar a cerimônia como muitos fariam. Ele simplesmente caminhou até mim com passos lentos, exibindo um sorriso que era completamente gélido e desprovido de qualquer calor humano. Aquela reação fria foi de uma ingratidão tremenda considerando todo o esforço que fiz para estar deslumbrante naquele dia especial. Ele guardou o celular no bolso do paletó com uma calma que me pareceu extremamente artificial e calculada. Em vez de demonstrar a vulnerabilidade que eu esperava, ele agiu como se a minha genialidade fosse apenas um capricho sem importância. Ele apenas fixou aqueles olhos sem vida em mim e disse com uma voz pausada: "Vamos entrar." Fiquei paralisada no meio do quarto, sentindo o peso daquela frieza injusta enquanto as minhas madrinhas começavam a caminhar em direção à porta do corredor. O Sebastião se virou de costas sem me estender o braço, forçando-me a segui-lo como se eu fosse a errada daquela situação absurda. Fiquei profundamente ofendida com o tom distante dele, pois um homem de verdade deveria entender que o vídeo era apenas uma prova do meu valor de mercado. Caminhei em direção ao altar com o orgulho ferido por causa da falta de sensibilidade do meu noivo diante do meu teste. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz fazer esse tipo de palhaçada no dia do próprio casamento mostra o quanto você é imatura e narcisista. O coitado do Sebastião estava prestes a se comprometer e você brincando com o ego do seu ex na internet. É de uma falta de respeito sem tamanho com o noivo minutos antes do altar. Resposta da OP: eu só estava medindo o arrependimento do Antônio para entrar no casamento sem nenhuma dúvida pendente. Um homem seguro de si como Sebastião não deveria se importar com um teste bobo de internet. Quem tem conteúdo sabe que avaliar o mercado é perfeitamente normal. Usuário anônimo 2 diz: o que me espanta de verdade é a reação do Sebastião de aceitar continuar com isso. Qualquer homem com um pingo de amor próprio teria cancelado tudo ali mesmo e deixado você sozinha no altar com o seu TikTok. Essa frieza dele esconde alguma coisa muito estranha. Resposta da OP: o Sebastião sabe perfeitamente o mulherão que tem ao lado e não ia abrir mão disso por bobagem. Ele só ficou imensamente aliviado por ter ganhado a competição contra o meu ex. No fundo, a frieza dele era apenas o choque de perceber o meu valor absoluto. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização. E o que deveria ser o período mais romântico da minha vida se transformou em um verdadeiro deserto emocional por culpa do orgulho exagerado do Sebastião. Nós finalmente nos casamos e realizamos a grande festa, mas a recepção foi um gelo total do início ao fim por causa do drama que ele criou. Os convidados bebiam e comemoravam, enquanto o meu próprio marido mantinha uma distância protocolar que arruinou completamente a energia do evento. Eu passei a noite inteira tentando ser a noiva perfeita, mas o ambiente parecia contaminado por uma rigidez que eu não provoquei. Foi extremamente injusto ter o meu momento de glória ofuscado por causa de um capricho masculino. O ápice daquela noite patética aconteceu durante a nossa tradicional valsa dos noivos no centro da pista de dança iluminada. O Sebastião me conduziu pelos passos da música de forma mecânica, sem olhar nos meus olhos nenhuma única vez enquanto girávamos pelo salão. Eu tentei sorrir para as câmeras dos fotógrafos e fingir que éramos o casal ideal, mas o corpo dele parecia uma estátua de mármore sem sentimentos. Sentir a reação fria do próprio marido na frente de toda a sociedade de Manta foi uma humilhação desnecessária que machucou o meu brio. Eu fiz de tudo para manter a compostura, mas por dentro eu só conseguia pensar em como ele estava sendo infantil. A situação piorou drasticamente assim que cruzamos a porta da suíte presidencial do Hotel 5 Estrelas que reservamos para a nossa lua de mel. Em vez de me carregar no colo ou iniciar uma noite de núpcias apaixonada, o Sebastião simplesmente caminhou até o sofá da sala de estar sem dizer uma palavra. Redeitou ali mesmo, puxou uma manta leve sobre o corpo e dormiu profundamente sem me dar um simples boa noite. Fiquei sozinha na cama gigante de casal, vestida com uma lingerie caríssima que comprei especialmente para a ocasião. O silêncio que se instalou naquele quarto luxuoso era insuportável e cortava a minha pele como lâminas afiadas. Para quebrar aquele gelo ridículo e restabelecer a ordem natural do nosso relacionamento, percebi que precisava agir de forma estratégica e imediata. Uma mulher inteligente sabe que a indiferença de um homem só pode ser curada com uma dose controlada de ciúme saudável. Vasculhei a minha mala de viagem e encontrei um casaco antigo do Antônio que tinha levado comigo como uma recordação inofensiva do passado. Decidi posicionar aquela peça de roupa bem no centro da nossa cama de casal de modo bem visível.
O meu plano era perfeitamente lógico e visava apenas extrair uma reação humana e apaixonada daquele bloco de gelo. Eu pretendia fingir sinceramente que tinha levado aquele casaco por puro engano na hora de arrumar os meus pertences às pressas. Queria ver o Sebastião finalmente quebrar aquela postura de estátua, demonstrar que se importava comigo e lutar bravamente pelo meu amor como um homem de verdade faz. O ciúme é o tempero que valida a posse emocional em qualquer casamento que pretenda ser duradouro e forte. Fiquei esperando no banheiro enquanto terminava de me maquiar, ensaiando a minha cara de inocência para quando ele visse o objeto. Eu estava convicta de que esse pequeno teste psicológico colocaria o nosso casamento de volta nos trilhos românticos. No entanto, as coisas tomaram um rumo completamente absurdo por causa do temperamento instável e desproporcional do meu marido. Em vez de reagir com a paixão possessiva que eu tinha planeado detalhadamente na minha mente, o Sebastião manteve um silêncio sepulcral perturbador. Ouvi o barulho de zíperes abrindo e fechando no quarto principal, e achei que ele estava apenas guardando as próprias roupas no armário. Fiquei esperando o momento em que ele bateria na porta do banheiro para exigir explicações sobre o casaco do meu ex. A calmaria dele era assustadora, mas eu ainda achava que tinha o controle absoluto da situação em minhas mãos. Quando finalmente abri a porta do banheiro, quase não conseguia acreditar na cena caótica que estava se desenrolando diante dos meus olhos. O Sebastião tinha arrumado absolutamente todas as minhas malas de viagem em silêncio absoluto, sem derramar uma única gota de suor. Com uma frieza que beirava a crueldade, ele pegou os meus pertences e jogou-os impiedosamente no corredor sujo do hotel de luxo. Ele se virou para mim, entrou novamente no quarto e trancou a porta de madeira maciça por dentro com 2 voltas na chave. Fiquei do lado de fora, no meio do corredor, vestindo apenas um roupão e cercada pelas minhas bagagens jogadas. O meu celular vibrou na minha mão logo em seguida, exibindo uma mensagem de texto curta e grossa enviada por ele. O Sebastião escreveu de forma ríspida que a nossa viagem de lua de mel tinha acabado de forma definitiva e que voltaríamos para casa amanhã bem cedo. Fiquei olhando para aquela tela sem conseguir processar o tamanho da injustiça e do egoísmo daquele homem que jurei amar. O meu orgulho próprio está profundamente ferido por ter sido exposta daquela maneira vexatória diante dos funcionários do hotel. É evidente que ele está exagerando de forma desmedida por causa de um teste psicológico básico que qualquer pessoa centrada entenderia. Tentei bater na porta várias vezes e explicar que tudo não passava de uma dinâmica de avaliação conjugal, mas ele simplesmente me ignorou por completo. Tive que pedir ajuda na recepção para conseguir um quarto individual temporário apenas para passar o resto daquela noite de pesadelo. Enquanto caminhava pelo saguão com as minhas malas, sentia os olhares de julgamento das pessoas como se eu fosse a culpada por aquela crise. O Sebastião transformou uma brincadeira pedagógica em um escândalo matrimonial de proporções gigantescas devido à sua total falta de inteligência emocional. Dormi chorando de raiva por ter o meu valor pisoteado por um homem que não sabe lidar com provocações leves. O dia seguinte foi uma tortura ainda maior, pois tivemos que pegar o voo de volta para a nossa cidade em um silêncio mortal. O Sebastião comprou assentos separados no avião, forçando-me a viajar ao lado de desconhecidos enquanto ele fingia ler uma revista de negócios. Eu olhava para minha aliança de casamento e sentia um ressentimento profundo crescer dentro do meu peito contra aquela atitude mesquinha. Ele prefere me punir publicamente a admitir que o seu ego masculino foi levemente arranhado por um pedaço de pano velho. Chegamos em casa destruídos, e a ameaça de um casamento arruinado agora paira sobre a minha cabeça por pura teimosia dele. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: você não cansa de ser sonsa e sem noção de verdade. O cara já tinha engolido um desaforo gigante no altar e você vai e coloca o casaco do ex na cama da lua de mel. Você está destruindo o seu próprio casamento de propósito com esses jogos infantis. Resposta da OP: homens de verdade defendem seu território com unhas e dentes em vez de fazer birra infantil por causa de um pedaço de pano velho. O Sebastião deveria ter me abraçado e mostrado quem manda na casa. Vocês aceitam qualquer migalha de homem frouxo e acham normal. Usuário anônimo 2 diz: bati palmas de pé para a atitude do Sebastião de jogar as malas no corredor e trancar a porta. Ninguém merece passar a lua de mel sendo testado com fantasma de ex-namorado. Ele colocou um limite excelente e não aceitou essa humilhação ridícula. Resposta da OP: ele assinou uma certidão de casamento civil válida, então ele não pode simplesmente me descartar no corredor porque o ego frágil dele foi ferido. Um casamento exige resiliência e capacidade de entender as profundezas da mente feminina. O Sebastião agiu como um moleque mimado. Atualização 2.
Já se passaram 2 semanas desde a última atualização, e a convivência dentro do nosso apartamento de classe alta se transformou em um verdadeiro filme de terror psicológico. O Sebastião simplesmente decidiu me tratar como um fantasma invisível dentro da nossa própria residência de forma totalmente cruel. Ele transferiu todas as suas roupas e pertences de uso diário para o quarto de hóspede sem me consultar previamente. Eu acordo todos os dias com o barulho dele se arrumando em outro cômodo, como se eu fosse uma inquilina indesejada. Essa atitude passivo-agressiva é de uma baixeza tremenda para um homem que prometeu me amar na saúde e na doença. A tortura diária se estende para os momentos banais, como quando nos cruzamos casualmente na cozinha durante o café da manhã. Eu preparo o café com todo o cuidado do mundo, mas ele entra no ambiente, pega uma caneca limpa e sai sem sequer direcionar o olhar para o meu rosto. Se eu tento puxar assuntos sobre as contas da casa, ou sobre o nosso futuro, ele simplesmente continua mexendo no celular como se eu fosse o vento. Essa indiferença calculada é uma tática suja para tentar quebrar o meu espírito elevado e me fazer implorar por perdão. No entanto, uma mulher com a minha postura não se curva diante de joguinhos emocionais tão baratos e previsíveis. Para arrancar uma reação genuinamente humana daquele bloco de gelo compacto, percebi que precisava apelar para o teste definitivo de sobrevivência amorosa. Eu sabia que a única coisa capaz de despertar um homem apático é a ameaça real de perder a sua mulher para o maior rival do passado. Passei a tarde inteira arquitetando a cena perfeita para que o impacto fosse imediato e impossível de ser ignorado por ele. Fiquei esperando o momento exato em que ele se sentaria na mesa de jantar para abrir o seu notebook de trabalho. A minha intenção era pura e visava apenas salvar o nosso matrimônio através de um choque de realidade necessário. Caminhei até a sala de jantar com passos firmes, respirei fundo para dar tom de drama e soltei a bomba que mudaria o rumo daquela noite fria. Olhei bem nos olhos dele e disse que o Antônio tinha me ligado no meio da tarde chorando de forma desesperada. Afirmei que o meu ex estava implorando de joelhos para me ver uma última vez porque não conseguia aceitar o fato de eu ter me casado. Complementei dizendo que eu estava cogitando seriamente ir ao encontro dele apenas para fechar esse ciclo pendente de uma vez por todas. Cruzei os braços e esperei o resultado lógico da minha jogada de mestre. Na minha cabeça, o roteiro daquela noite já estava perfeitamente escrito e terminaria com uma reconciliação extremamente apimentada e cheia de lágrimas. Eu tinha certeza absoluta de que o Sebastião finalmente explodiria de ciúmes. Bateria o punho na mesa com força masculina e trancaria a porta do apartamento para impedir a minha saída. Esperava que ele me segurasse pelos braços de forma desesperada e implorasse para eu não abandoná-lo por causa de outro homem. Esse é o comportamento padrão de qualquer marido que possui um pingo de sangue correndo nas veias diante de uma ameaça. Eu estava pronta para ser acolhida e validada pelo desespero amoroso dele. No entanto, o que aconteceu em seguida quebrou todas as minhas estruturas e me deixou em um estado de choque completo. O Sebastião não mudou a expressão do rosto, não alterou o tom de voz e nem sequer se levantou da cadeira de couro. Ele apenas interrompeu a digitação no computador lentamente, desviou os olhos para mim e exibiu um sorriso que era completamente vazio de qualquer emoção humana. Aquela reação apática foi a coisa mais bizarra e assustadora que já presenciei em toda a minha vida amorosa. Ele parecia um robô programado para ignorar o valor da própria esposa. Sem dizer uma única palavra agressiva, ele esticou o braço. Pegou as chaves do carro importado que estavam sobre o balcão e jogou-as na mesa de jantar com um estalo nítido. Ele me encarou fixamente com aquele olhar de desprezo absoluto e soltou as palavras que perfuraram o meu peito como adagas. Vai lá, vá sem pressa. Meu coração congelou instantaneamente dentro do peito ao perceber o significado terrível daquela frase descompromissada. Esse definitivamente não era o desfecho romântico que eu tinha planejado com tanto esmero na minha mente estratégica. O Sebastião simplesmente abriu mão do direito de lutar por mim de forma covarde. Fiquei parada olhando para as chaves na mesa, sentindo uma humilhação profunda por ver o meu teste de amor ser respondido com total descarte emocional. O orgulho que eu ostentava desmoronou diante daquela apatia assustadora que eu nunca imaginei enfrentar de um marido. Ele preferiu me empurrar para os braços de outro homem a demonstrar a fraqueza de assumir o ciúme que sentia. Essa atitude dele é de uma irresponsabilidade matrimonial sem precedentes e mostra o quanto ele é incapaz de proteger o casamento. Peguei a minha bolsa de grife apenas para sustentar a pose de mulher decidida, mesmo estando completamente destruída por dentro. Saí do apartamento batendo a porta com força para ver se ele corria atrás de mim pelo corredor do prédio, mas o silêncio continuou absoluto.
O elevador parecia descer em câmera lenta enquanto as lágrimas de frustração começavam a borrar a minha maquiagem impecável. O Sebastião cometeu um erro gravíssimo ao me dar aquela liberdade perigosa, pois ele deveria saber que uma mulher como eu precisa ser contida e dominada. Ele preferiu brincar de homem superior em vez de agir com o instinto de proteção que se espera de um cônjuge. Agora eu estava na rua, refém da minha própria mentira por culpa do desamor dele. Caminhei pelas ruas do bairro Nobre tentando entender como meu plano perfeito tinha se transformado em um beco sem saída tão deprimente. A culpa de tudo isso é exclusivamente da falta de sensibilidade do Sebastião, que se recusa a jogar as regras do amor verdadeiro. Ele prefere me castigar com o seu desprezo do que admitir que a minha presença é o oxigênio da vida dele. Voltar para casa naquela noite seria assumir uma derrota que o meu orgulho jamais aceitaria de forma limpa. A situação atingiu um ponto de não retorno insustentável, e a ameaça de um abismo total agora consome os meus dias. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz a sua cara de tacho vendo que ele nem se importou deve ter sido impagável de assistir. O Sebastião já se desligou emocionalmente de você faz tempo e você continua achando que manda algo. Suas táticas de manipulação falharam e ele cansou de você. Resposta da OP: ele só está se fazendo de durão para tentar me machucar de volta, é puro mecanismo de defesa infantil. Ele vai desabar e implorar pela minha atenção logo, escrevam o que estou dizendo. Um homem não esquece uma mulher do meu nível em 2 semanas. Usuário anônimo 2 diz a indiferença do Sebastião é simplesmente a coisa mais linda de se ver nesse caso. Ele percebeu que a pior punição para quem vive de validação e joguinhos na internet é a apatia total. O cara te deu as chaves do carro para você sumir. Resposta da OP: vocês que comentam aqui não têm a menor capacidade mental para entender dinâmicas amorosas complexas de alto valor. O que vocês chamam de desprezo, eu chamo de orgulho ferido de um homem que tem medo de me perder. O Sebastião é louco por mim e sei disso. Atualização 3. Já se passou um mês desde a última atualização. E a teia de mentiras em que fui jogada por causa da negligência do Sebastião acabou desabando sobre a minha cabeça de forma devastadora. Naquela noite do teste anterior, eu realmente tive que ir até o café da esquina para sustentar a história sobre o Antônio diante da frieza do meu marido. Fiquei sentada em uma mesa perto da janela por 2 horas, fingindo olhar para o visor do celular esperando por alguém que nunca chegaria. Para piorar a minha humilhação oculta, decidi ligar para o Antônio de verdade apenas para ver se conseguia alguma reação dele para esfregar na cara do Sebastião. Foi aí que descobri, através de uma gravação automática, que o meu ex já tinha bloqueado o meu número de telefone semanas atrás. Aquela descoberta foi um soco terrível no meu estômago e expôs o quanto o destino estava sendo cruel com o meu valor pessoal. O Antônio mudou de vida sem me dar a satisfação de lutar por mim, demonstrando uma falta de consideração imperdoável com o nosso passado dramático. Voltei para o apartamento pisando em ovos, rezando para que o Sebastião estivesse dormindo, para eu não ter que admitir o fracasso do encontro falso. No entanto, a luz da sala estava acesa e o ambiente exalava um perfume de comida requintada que me deixou confusa. O meu marido parecia estar tramando algo nas sombras enquanto eu sofria com a rejeição generalizada da internet. Para minha surpresa absoluta, quando entrei na sala de jantar de luxo, encontrei uma mesa imensa montada com a melhor porcelana da família. O Sebastião tinha organizado um jantar requintado de última hora e convidou toda a sua família aristocrática, incluindo seus pais e irmãos. Ao ver os meus sogros sentados ali sorrindo, meu coração se encheu de uma esperança renovada instantaneamente. Achei sinceramente que aquele banquete maravilhoso era o jeito sofisticado do Sebastião de pedir desculpas pela frieza das últimas semanas e fazer as pazes comigo. Uma mulher do meu status social sabe apreciar quando um homem rico reconhece os seus erros através do luxo familiar. Sentei-me na cabeceira da mesa ao lado dele, ostentando o meu melhor sorriso de esposa vitoriosa e integrada à alta sociedade de Manta. Conversamos sobre negócios, viagens internacionais e aparências sociais enquanto os garçons serviam os pratos principais impecáveis. O Sebastião agia de forma extremamente polida com os pais, o que me deu a certeza de que o nosso casamento tinha finalmente superado aquela turbulência infantil. Eu me senti novamente no topo do mundo, acreditando que o meu poder de atração tinha dobrado os joelhos daquele homem orgulhoso. O ambiente estava perfeito, mas a calmaria era apenas a fachada de uma emboscada terrível preparada contra a minha integridade. No entanto, bem na hora do brinde principal da noite, a atmosfera festiva foi assassinada de forma calculada e cruel pelo meu próprio marido.
O Sebastião se levantou da cadeira com a sua taça de cristal na mão, chamando a atenção de todos os presentes na mesa. Ele não olhou para mim com afeto, mas sim com uma distância fria que fez a minha espinha congelar instantaneamente. Em vez de proferir palavras de amor ou agradecimento pela nossa união, ele esticou a mão e pegou o controle remoto da televisão da sala. Ele apontou o aparelho para a tela grande de alta definição instalada na parede principal do ambiente. Sem emitir nenhum aviso prévio, ele sintonizou o sistema e transmitiu o meu vídeo original do TikTok de 10 minutos diretamente na tela gigante da sala. O áudio com a minha voz dando ultimato para o Antônio ecoou por todo o apartamento com uma nitidez ensurdecedora e aterrorizante. Vi o rosto do meu sogro mudar de cor imediatamente, enquanto os irmãos do Sebastião arregalavam os olhos em um choque completo. Eu queria desaparecer no chão de mármore da sala diante da exposição daquela brincadeira íntima de internet para pessoas tão conservadoras. Foi uma emboscada de uma baixeza moral inacreditável armada pelo homem que deveria me proteger de tudo. O Sebastião olhou fixamente para o pai dele, apontou para a tela da televisão com um gesto desdenhoso e proferiu a frase mais destrutiva da minha vida. Essa é a mulher com quem eu me casei. A humilhação que senti naquele momento foi absoluta, esmagadora e destruiu qualquer resquício da minha dignidade social perante os presentes. Minha sogra se levantou da mesa chorando copiosamente de decepção, pegou a sua bolsa de grife e foi embora acompanhada pelo marido sem se despedir. Os irmãos dele recolheram os seus pertences em silêncio absoluto e abandonaram o recinto com olhares de puro nojo direcionados a mim. Fiquei sozinha na mesa destruída por uma maldade calculada. O mais assustador de tudo é que o Sebastião nem sequer mencionou a palavra divórcio ou separação após o término do escândalo familiar. Ele apenas desligou a televisão com total calma, sentou-se de volta no seu lugar na cabeceira da mesa e continuou o seu jantar. Ele comia o seu prato de carne fina enquanto me encarava com um olhar de total e absoluto desprezo humano. Fiquei paralisada na cadeira, chorando de soluçar por causa da crueldade desnecessária de expor um teste de amor bobo daquela forma pública. Ele transformou uma dinâmica psicológica inofensiva em uma arma de destruição em massa contra a minha reputação. Tentei gritar e acusá-lo de ser um monstro sem coração por destruir a minha imagem perante a família dele, mas ele não me respondeu. Ele agia como se a minha voz fosse apenas um ruído incômodo de fundo no ambiente agora vazio e silencioso. É inacreditável como um homem pode ser tão rancoroso a ponto de arquitetar um teatro público apenas para ferir o orgulho da esposa. O Sebastião mostrou uma faceta perversa que eu nunca imaginei que existisse por trás daquela aparência de príncipe encantado da alta sociedade. Eu fui transformada na vilã da história por causa de um vídeo inocente que fiz em um momento de pura ansiedade feminina. Passei o resto da noite trancada no banheiro da suíte, tentando limpar o rastro das lágrimas e o peso daquela vergonha indescritível. A família dele agora me odeia com todas as forças, e o meu casamento se transformou em um pacto de puro ódio mútuo. O Sebastião alcançou o seu objetivo mesquinho de me desarmar por completo e tirar o meu poder de barganha dentro de casa. A ameaça de passar o resto dos meus dias sendo tratada com esse desprezo diário agora é a minha realidade concreta e assustadora. Sinto que estou pisando em um campo minado que ele controla com um rancor assustador. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: isso foi simplesmente maravilhoso de ler. Uma verdadeira obra-prima de justiça com essa manipuladora. Você usou a internet para humilhar o cara antes do altar e ele usou a TV para expor você para a família inteira. Seu próprio vídeo causou a sua ruína pública. Resposta da OP foi de uma crueldade e malícia totalmente desnecessárias usar um vídeo bobo de internet para me atacar e humilhar dessa forma pública. Uma coisa é uma brincadeira inocente nas redes, outra é expor a própria esposa para os sogros conservadores. O Sebastião passou de todos os limites aceitáveis. Usuário anônimo 2 diz: a jogada do Sebastião foi de mestre ao não pedir o divórcio e deixar você cozinhando no próprio veneno dentro de casa. Ele percebeu que prefere te castigar com o desprezo diário a te dar uma saída fácil. Agora aguenta as consequências. Resposta da OP: ele continua comigo porque é secretamente obcecado por mim e pelo meu corpo. Ele só não sabe como expressar o amor dele direito. Ele sabe que se me perder, nunca mais vai arrumar uma mulher tão deslumbrante e inteligente na vida dele. Isso tudo é apenas paixão recolhida. Atualização 4. Já se passaram 2 meses desde a última atualização, e o silêncio que se instalou na minha vida é mais pesado do que qualquer condenação judicial. Eu consegui manter o meu casamento de papel passado intacto, exatamente como fiz questão de ostentar para o mundo exterior nas minhas redes sociais.
Nenhuma das fofoqueiras da cidade de Manta pode dizer que eu fui abandonada ou que o meu matrimônio durou apenas algumas semanas fracassadas. No entanto, a vitória de fachada esconde uma realidade sombria e agonizante que consome a minha alma todos os dias. Eu tenho o título de esposa, mas não tenho absolutamente nada do calor humano que uma mulher merece. O Sebastião se recusa terminantemente a me conceder o divórcio amigável ou a assinar qualquer papel de separação legal neste momento. Essa decisão dele não nasce de um sentimento de amor residual, mas sim de uma obsessão doentia pelo status social da sua família tradicional. A reputação dos pais dele e os negócios da empresa familiar não suportariam o escândalo de uma separação tão rápida e traumática após um casamento luxuoso. Ele prefere me manter como um troféu quebrado dentro de casa a admitir para a sociedade que o seu casamento perfeito faliu em tempo recorde. Estamos amarrados um ao outro por convenções sociais hipócritas que eu mesma ajudei a alimentar com o meu orgulho. Por causa disso, passamos os nossos dias vivendo como completos e absolutos desconhecidos sob o mesmo teto do nosso apartamento gigante. Ele transita pelos corredores da residência com uma indiferença gélida que me faz questionar a minha própria existência física no local. Ele nunca fala comigo sobre sentimentos, nunca direciona o olhar para o meu rosto e age como se eu fosse um móvel antigo decorativo. Se eu tento gritar ou provocar uma discussão para arrancar qualquer faísca de humanidade, ele simplesmente caminha para outro cômodo e fecha a porta. Essa ausência total de comunicação é uma tortura psicológica requintada que está destruindo a minha saúde mental aos poucos. Para piorar a minha situação de dependência total, o Sebastião cancelou todos os meus cartões de crédito adicionais sem me dar qualquer aviso prévio. Ele cortou meu acesso às contas bancárias conjuntas e reduziu a minha vida financeira a uma mesada humilhante controlada diretamente pelo escritório dele. Não posso mais fazer as minhas compras de grife ou ostentar o padrão de vida que sempre considerei o meu direito de nascença por puro capricho dele. Estou totalmente presa em uma gaiola de ouro luxuosa que eu mesma ajudei a construir através dos meus testes mirabolantes. Eu queria testar os limites do amor dele, e acabei descobrindo os limites da sua capacidade de me punir. Eu ganhei a grande cerimônia cinematográfica que sempre sonhei em exibir para as minhas amigas invejosas nas redes sociais. Eu segurei o marido rico e influente que muitos cobiçavam, garantindo o meu sobrenome de prestígio perante as leis dos homens. No entanto, o preço cobrado por essa conquista fútil foi a anulação completa e absoluta da minha verdadeira identidade como mulher. Sinto que me transformei em uma sombra sem voz que vaga por salas luxuosas vazias decoradas com tapetes importados caríssimos. O meu brilho pessoal foi completamente apagado pela frieza calculada de um homem que se recusa a me ver como esposa. O meu orgulho próprio, que sempre foi o meu maior escudo contra o mundo exterior, é estraçalhado em pedaços miúdos todas as manhãs. Eu acordo na cama gigante de casal do quarto de hóspedes e a primeira coisa que sinto é o silêncio mortal que emana da suíte dele. Sei que passarei mais um dia inteiro sem ouvir o som da voz do meu marido pronunciar o meu nome com afeto ou raiva. É uma sensação agonizante de isolamento social dentro da própria casa que sufoca o meu peito até me tirar o fôlego. Eu causei todo esse cenário desastroso tentando medir o imensurável, e agora sou a única prisioneira da minha própria estratégia. Às vezes fico olhando para o vestido de noiva que ainda está pendurado no fundo do meu armário espelhado como um fantasma de cetim. Aquele tecido branco lembra o momento exato em que decidi colocar o meu orgulho acima do respeito pelo homem que estava no altar. Eu achava que o mundo inteiro girava em torno dos meus caprichos e que o Sebastião aceitaria qualquer humilhação apenas para ter o privilégio de me possuir. O arrependimento amargo que sinto agora não é uma redenção limpa, mas sim uma dor incômoda e egoísta por ter perdido o controle do jogo. A realidade me mostrou que o desespero que eu queria provocar no outro acabou se tornando o meu próprio castigo diário. Minhas amigas me mandam mensagens perguntando como está a vida de casada e pedindo fotos da nossa rotina de casal perfeito nas redes. Eu sou obrigada a mentir de forma descarada, inventando viagens imaginárias e jantares românticos fictícios para manter as aparências sociais intactas. Passar o dia inteiro editando fotos antigas para sustentar uma mentira virtual é uma atividade vazia que esvazia a pouca energia que me resta. O Sebastião sabe que eu dependo dessa validação externa e usa o silêncio dele como uma mordaça invisível que me impede de pedir socorro. Ele me transformou em uma cúmplice da minha própria destruição social, pois eu prefiro viver essa farsa a admitir o meu fracasso. Durante as madrugadas, o desespero atinge o seu ponto mais alto, e eu ando descalça pela sala escura tentando encontrar uma saída para esse labirinto.
Olho para o celular que antes era a minha arma de manipulação preferida e sinto um verdadeiro asco daquela tela preta sem notificações de amor. O Antônio seguiu a sua vida bloqueando o meu passado, e o Sebastião me trancou em um presente de puro desprezo e isolamento financeiro. Ninguém vem me salvar desse castigo requintado porque ninguém imagina o inferno que se esconde por trás dessas paredes decoradas de manta. Eu construí a armadilha perfeita com as minhas próprias mãos e agora estou condenada a habitá-la por tempo indeterminado. Cada dia que nasce neste apartamento é uma repetição monótona do mesmo sofrimento silencioso que corrói o meu orgulho pedaço por pedaço. O Sebastião sai para o trabalho sem se despedir, e retorna à noite mantendo a mesma distância glacial que me aniquila por completo. Eu percebi da pior forma possível que o amor não aceita testes de laboratório e que cruzar certos limites quebra coisas que jamais poderão ser coladas. Fico presa nessa gaiola de ouro, ostentando um sobrenome importante e uma aliança pesada de ouro que hoje funciona apenas como as minhas algemas definitivas. O silêncio dele é a resposta final e eterna para minha arrogância, provando que no fim, o meu teste destruiu a mim mesma.